Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson da Universidade Federal de Ouro Preto e nessa nossa videoaula nós vamos discutir o livro Leviatã, de autoria de Thomas Hobbes. É um livro clássico da filosofia política e nós vamos adotar como estratégia aqui na videoaula de lermos algumas partes dessa obra e explicar cada uma dessas partes logo em seguida, tá? Só para que todos tenham a perfeita ideia de como é que eu estou tratando aqui, eu estou trabalhando com uma edição de 1974 da Abril Cultural, da coleção Os Pensadores, né? Muito bem, o Hobbes, ele tem, o livro é dividido em 3 grandes partes, né? E tradicionalmente na filosofia política a gente acaba analisando as 2 primeiras, porque a primeira parte é o homem, a segunda parte o Estado e a terceira e última parte é o Estado cristão, que é uma discussão que beira a teologia e realmente não nos interessa aqui. Vamos discutir então as 2 primeiras grandes partes. A primeira parte, que é o homem, o Hobbes ele já uma frase, na sua introdução, com uma frase bem forte. Ele coloca que o Estado é um homem artificial e a soberania é uma alma artificial. Tá? Essa afirmação, que será devidamente esclarecida ao longo das páginas, já coloca uma situação bastante interessante, quer dizer, que é pensarmos sempre, tá, em termos que termos como Estado e soberania não são coisas verdadeiras em si mesmas, mas sim criações do ser humano por motivos que nós vamos discutir ao longo do texto. Tá? E a primeira indicação que o Hobbes a primeira pista, digamos assim, que o Thomas Hobbes já nos coloca num primeiro momento a respeito do porquê ser uma alma artificial, quando ele trata da função da linguagem, tá? E a linguagem, o que o Hobbes entende pela linguagem, tá? Ela é um mecanismo pelo qual o homem chega ao entendimento. E nas palavras dele, o que é entendimento? É uma sensação diminuída que surge nos homens por meio das palavras, tá? Ou seja, o ser humano é um animal que ele entende as coisas por meio das palavras, por intermédio das palavras. Então, obviamente, tá, se esse animal ele traduz tudo e absorve essa tradução que faz a partir das palavras utilizadas, a partir daquele vocabulário que ele tem, significa então que o passo seguinte é percebermos o real significado de cada palavra. Bora, nós já temos aí uma construção interessante a respeito do que vem a ser o ser humano, por Hobbes entender que este animal, tá, ele precisa de um instrumento e ele dá esse instrumento chamado linguagem, tá, esse instrumento que se utiliza de um conjunto de palavras, e a partir desse instrumento é que ele passa a ter seu devido entendimento sobre as coisas. Ora, isso já é uma construção. Ou seja, eu não posso partir do princípio, de acordo com Hobbes, que o entendimento que eu tenho das coisas é porque as coisas já carregam a sua verdade. Não. Tá? Ao contrário, sou eu que vou colocar em cada uma dessas coisas um significado. E ao colocar, ao impregnar essas coisas de algum significado, eu passo a entender essas coisas. Né? Daí uma criação, daí, portanto, então, estamos em algum nível de artificialidade. Ora, vamos pensar que a palavra artificial não conota uma coisa, uma coisa falsa, tá? Por favor. Significa apenas que é uma invenção, que é uma coisa que não está posta de antemão. Ela não é a priori, ela é a posteriori. Ela acontece depois que impregnamos de significado, depois que damos sentido a essa coisa. Né? Nesse sentido, tá, há um momento do texto que passa a ser bastante interessante, nesses significados que os seres humanos vão fornecendo aos objetos e às coisas. Na página 37, perdão, na edição que eu tenho, escreve Thomas Hobbes: dos apetites e aversões, alguns nascem com o homem, como o apetite pela comida, o apetite pela excreção e exoneração, que podem também, e mais apropriadamente, ser chamados aversões,
em relação a algo que se sente dentro do corpo, e alguns outros apetites, não muitos. Os restantes são apetites de coisas particulares e derivam da experiência e comprovação de seus efeitos sobre si mesmo ou sobre os outros homens. Porque das coisas que inteiramente desconhecemos ou em cuja existência não acreditamos, não podemos ter outro desejo que não o de provar e tentar. Mas temos aversão não apenas por coisas que sabemos terem nos causado dano, mas também por aquelas que não sabemos se podem ou não causar-nos dano. Linhas abaixo, complementa Hobbes. Mas seja qual for o objeto do apetite ou desejo de qualquer homem, esse objeto é aquele que cada homem chama bom. Ao objeto de seu ódio e aversão, chama mal. Ao seu desprezo, chama vil e indigno. Pois as palavras bom, mal e desprezível são sempre usadas em relação à pessoa que as usa. Não há nada que o seja simples e absolutamente, nem há qualquer regra comum do bem e do mal que possa ser extraída da natureza dos próprios objetos. Ela só pode ser tirada da pessoa de cada um, quando não há Estado, ou então no Estado, da pessoa que representa cada um, ou também de um árbitro ou juiz que pessoas discordantes possam instituir com consentimento, concordando que sua sentença seja aceite como regra. Ora, é interessante aqui, porque essa coisa do homem, ele se fazer entender e obter algum entendimento, ser sempre por meio das palavras, tá? Isso vale, inclusive, para palavras que significam algum juízo de valor, como o caso de bom, mal ou desprezível. E mais do que isso, tá? Eu quis, por exemplo, pensando, me colocando na condição daquele sujeito que vê, né? Eu é que vou definir aquilo que para mim é bom, aquilo que para mim é mal, ou aquilo que eu simplesmente desprezo. Por quê? Porque cada uma dessas coisas não são naturalmente boas, não são naturalmente más, nem são naturalmente desprezíveis. Tudo isso dependerá sempre do ponto de vista daquele que fala, daquele que vê, daquele que busca o entendimento nos significados que dá a cada uma das coisas. Tá? Então, é interessante esse tipo de coisa, porque reparem bem, eu estou pegando aqui um exemplo de uma única pessoa, ou seja, uma condição, digamos assim, um tanto solitária. Tá? Vamos pensar, por exemplo, na sociedade. Quer dizer, vamos imaginar o conjunto de pessoas e cada uma delas tendo o seu juízo de valor em relação a todas as demais outras coisas. Então, evidentemente, já começamos aí a observar, digamos, de uma maneira ainda bastante superficial, que a sociedade humana, de acordo com essa lógica hobbesiana, não deve ser uma sociedade pacífica. Não deve ser uma sociedade necessariamente que viva em comunhão, na medida em que cada um pode, a seu juízo, né, colocar valores, dar significados às coisas de acordo com seus interesses. Né? Então, quer dizer, isso é uma coisa bastante interessante. Evidentemente, tá, não significa dizer que não seja possível se chegar a um determinado consenso. Né? Não significa dizer que não seja possível se chegar a uma espécie de média ou a algum lugar comum em relação a todas as pessoas que vivem em sociedade. Mas efetivamente não é uma coisa tão simples assim. E nesse sentido, tá, o Hobbes, aí páginas mais à frente, ele vai fazer a distinção entre costumes e desejos. Tá? Ou seja, já que é possível então encontrarmos alguma coisa comum, o que é isso, tá? Que em último caso denominamos costume, é essa palavra que foi inventada, nos remete, né, ao entendimento sobre algo, e como é que ficam esses desejos em relação a esses costumes. Nesse sentido, na página 64, Hobbes escreve: não entendo aqui por costumes a decência da conduta, por exemplo,
a maneira como o homem deve saudar a outro ou como deve lavar a boca ou limpar os dentes diante dos outros e outros aspectos da pequena moral. Entendo aquelas qualidades humanas que dizem respeito a uma vida em comum pacífica e harmoniosa. Para este fim, devemos ter em mente que a felicidade desta vida não consiste no repouso de um espírito satisfeito, pois não existe o finis último, ou seja, o fim último, nem o bem supremo, que se fala nos livros dos antigos filósofos morais. E ao homem é impossível viver quando seus desejos chegam ao fim, tal como quando seus sentidos e imaginação ficam paralisados. A felicidade é um contínuo progresso do desejo, de um objeto para outro, não sendo a obtenção do primeiro, senão o caminho para conseguir o segundo. Sendo a causa disto que o objeto do desejo do homem não é gozar apenas uma vez, e só por um momento, mas garantir para sempre os caminhos de seu desejo futuro. Portanto, as ações voluntárias e as inclinações dos homens não tendem apenas para conseguir, mas também para garantir uma vida satisfeita, e diferem apenas quanto ao modo como surgem, em parte da diversidade das paixões em pessoas diversas, em parte das diferenças no conhecimento e opinião que cada um tem das coisas que produzem os efeitos desejados. Apenas para complementar, porque aí o sentido fica muito melhor. A competição pela riqueza, a honra, o mando e outros poderes leva à luta, à inimizade e à guerra. Porque o caminho seguido pelo competidor para realizar seu desejo consiste em matar, subjugar, suplantar ou repelir o outro. Particularmente, a competição pelo elogio leva a reverenciar a antiguidade, porque os homens competem com os vivos, não com os mortos, e atribuem a estes mais do que o devido fim de poderem empanar a glória dos outros. O desejo de conforto e deleite sensual predispõe os homens para a obediência ao poder comum, pois com tais desejos se abandona a proteção que poderia esperar-se do esforço e trabalho próprios. O medo da morte e dos ferimentos produz a mesma tendência e pela mesma razão. Pelo contrário, os homens necessitados e esforçados que não estão contentes com sua presente condição, assim como todos os homens que ambicionam a autoridade militar, têm tendência para provocar situações belicosas e para causar perturbações e revoltas, pois só na guerra há honra militar. E a única esperança de remediar o mau jogo é dar as cartas uma vez mais. Ora, qual seria então o costume? Tá? Qual seria a grande questão que se dá de acordo com os argumentos de Hobbes? Tá? Primeiro, o homem, tá? Ou antes, todos os seres humanos, eles buscam o tempo todo a satisfação de seus desejos. E esses desejos são, em princípio, ilimitados. Na medida em que a obtenção de um item remete esse homem para outro item, e assim sucessivamente. Tá? Em segundo lugar, todos os homens, eles são naturalmente voltados para competir pela riqueza, pela honra, pelo mando, etc. Então, essas características são de fácil nas sociedades humanas. Não há como pensar uma sociedade em que isso não apareça. E essa coisa toda só se contém, esse desejo só se contém na medida em que há um medo da morte. Vamos entender aqui, e particularmente não do medo de qualquer morte, mas da morte, em último caso, da morte violenta. Né? Ora, vamos então entender como é que funciona essa lógica de costume e desejo em Hobbes. Então eu, enquanto homem, tá, eu sou totalmente voltado, eu naturalmente busco, tá, a minha riqueza, a minha honra, eu busco a obtenção e a concretização de meus desejos, tá, e apenas limito essa busca na medida em que essa busca me levar a alguma situação em que eu possa ter ferimentos, que eu possa ter uma morte
violenta. Ora, é interessantíssimo esse aspecto, na medida em que apenas isso consegue frear a condição humana, que é essa busca incessante. Né? É interessante pensarmos o seguinte, que então, em último caso, tá, o ser humano, a vida social do homem, olhando por esse aspecto, é quase uma obra do acaso. Na medida em que o homem, por si só, pela sua forma de agir costumeira, cotidiana, né, ele não tem condição de vida social. No último caso, é imaginar a obra do acaso aí operando e fazendo com que o homem consiga ter uma vida em sociedade. Repito, por quê? Porque a única coisa que consegue freá-lo é a morte violenta, é o medo da morte violenta. Tá? Fora essa condição, fora esse medo, o homem coloca o tempo todo seu apetite, o tempo todo seus desejos. Tá? E a grande questão dessa busca que o homem faz, tá? O Hobbes ainda aprofunda um pouco mais páginas à frente, quando ele escreve: quanto às faculdades do espírito, encontra entre os homens uma igualdade ainda maior do que a igualdade de força, né? Porque a prudência nada mais é do que experiência, do que a igualdade... Né? Encontra entre os homens uma igualdade ainda maior do que a igualdade de força, porque a prudência nada mais é do que experiência, que um tempo igualmente oferece a todos os homens naquelas coisas a que igualmente se dedicam. O que talvez possa tornar inaceitável essa igualdade é simplesmente a concepção vaidosa da própria sabedoria, a qual quase todos os homens supõem possuir em maior grau do que o vulgo. Quer dizer, em maior grau que todos, menos eles próprios. Em alguns outros que, ou devido à fama ou devido a concordarem com eles, merecem sua aprovação. Pois a natureza dos homens é tal que, embora sejam capazes de reconhecer em muitos outros maior inteligência, maior eloquência ou maior saber, dificilmente acreditam que haja muitos tão sábios como eles próprios, porque veem sua própria sabedoria bem de perto e a dos outros homens à distância. Mas isto prova que os homens são iguais quanto a esse ponto, e não que sejam desiguais. Pois geralmente não há sinal mais claro de uma distribuição equitativa de alguma coisa do que o fato de todos estarem contentes com a parte que lhes coube. É interessantíssima essa passagem. Por quê? Porque, olha só, vamos lá, então todos os homens buscam riqueza, buscam poder, todos os homens buscam honra, tá? Isso faz com que esse desejo, essa busca pela satisfação do apetite só seja freado pelo medo da morte violenta, e para piorar a situação, curiosamente, tudo isso os torna iguais. Ou seja, todos os homens, sem exceção, são iguais. Por quê? Porque são naturalmente vaidosos. A vaidade, aí vamos pensar da seguinte maneira: não se trata aqui de uma vaidade de embelezamento, não, é vaidade no sentido mais amplo do termo. É vaidade como o próprio Hobbes descreve aqui no texto, quer dizer, vaidade porque, em tese, em princípio, eu sei mais do que os outros. Né? Posso até reconhecer, talvez de foro íntimo, que alguém saiba mais do que eu. Agora, na prática, eu jamais publicamente vou reconhecer isso. Como cada pessoa fará o mesmo. Né? Todos os homens carregam essa vaidade, todos são iguais, então todos buscam seu apetite e todos têm medo de uma morte violenta. Essa igualdade que transforma a todos, que faz com que todos vivam a mesma condição, curiosamente vai também ser a possibilidade mais à frente da formação do Estado, mas aí a gente vai deixar mais para daqui a pouco isso. De imediato, podemos pensar o seguinte, que todos têm essa condição, então todos reconhecem, pelo menos, essa igualdade. E, na página seguinte, escreve Hobbes complementando essa informação. Por outro lado, os homens não tiram prazer algum da companhia uns dos outros, e sim, pelo contrário, um enorme desprazer. Quando não existe um poder capaz de manter a todos em respeito, porque cada um pretende que seu companheiro lhe atribua o mesmo valor que ele se atribui a si próprio. E na presença de todos os sinais de desprezo,
naturalmente se esforça na medida em que a tal se atreva, ou o que, entre os outros que não têm um poder comum capaz de submeter a todos, vai suficientemente longe para levá-los a destruir-se uns aos outros. Ou, por fim, por arrancar de seus contendores a atribuição de maior valor, causando-lhes dano e dos outros também através do exemplo. De modo que na natureza do homem encontramos 3 causas principais de discórdia. Primeiro, a competição. Segundo, a desconfiança. Terceiro, a glória. A primeira leva os homens, quer dizer, a competição, leva os homens a atacar os outros tendo em vista o lucro. A segunda, que é a desconfiança, a segurança. E a terceira, que é a glória, em busca é a reputação. Os primeiros usam a violência para se tornarem senhores das pessoas, mulheres, filhos e rebanhos dos outros, homens. Os segundos, para defendê-los. E os terceiros por ninharias, como uma palavra, um sorriso, uma diferença de opinião e qualquer outro sinal de desprezo, quer seja diretamente dirigido às suas pessoas, quer indiretamente a seus parentes, com seus amigos, sua nação, sua profissão, seu nome. Com isso se torna manifesto que durante o tempo em que os homens vivem sem um poder comum capaz de os manter a todos em respeito, eles se encontram naquela condição que se chama guerra. E uma guerra que é de todos os homens contra todos os homens. Pois a guerra não consiste apenas na batalha ou no ato de lutar, mas naquele lapso de tempo durante o qual a vontade de travar batalha é suficientemente conhecida. Ora, aqui é um momento chave. Então, em condição normal, digamos assim, numa condição em que não há absolutamente nada que possa frear os apetites humanos, os seres humanos vivem numa condição constante de guerra de todos contra todos. É interessante porque é daí que vai surgir aquela expressão que Hobbes não utiliza no livro, mas que acaba sendo colocado como uma frase dele, necessariamente não é, que o homem é lobo do homem. Ou seja, porque o homem ele é o seu principal inimigo. Vale a lamentável e triste ironia. Na medida em que apenas um outro homem pode, pelo conjunto de coisas que ele entende, via palavras, por esse conjunto de coisas que ele deseja, pelo conjunto de coisas que lhe dão a satisfação, a felicidade, a honra, a alegria, seja lá o que for, apenas um outro homem pode ser uma real ameaça constante aos demais homens. Então, essa coisa do homem ser inimigo ser o principal inimigo do outro homem, torna a vida, em princípio a vida social, algo extremamente frágil. É quase impossível conseguirmos imaginar que que os homens consigam viver em sociedade sem que eles entrem em atrito. Por quê? Porque sempre haverá esse instinto, sempre essa espécie, instinto aqui, por favor, eu que estou colocando essa palavra, mas sempre haverá esse desejo, esse apetite, aí é a palavra correta, usada pelo Thomas Hobbes, na busca de uma maior felicidade, na busca de uma maior satisfação. E essa busca, necessariamente, ela vai gerar conflito. Por quê? Porque nós vamos esbarrar com a busca de outro homem, ou de outros homens. Vamos entender a lógica aqui. Se eu quero atingir a minha felicidade, e essa felicidade, ela ocorre num determinado espaço, num determinado lugar, numa determinada situação, em que outras pessoas também estão ali, então é inevitável que mais cedo ou mais tarde, essa minha busca esbarre na busca de outros homens. Vamos dar um exemplo bem simples, que todos já devem ter vivido alguma vez na vida, que é o sujeito que, aí por favor, é lógico que esse exemplo não está no livro aqui, mas é claro que pode ilustrar sem grandes prejuízos ao entendimento da obra. Vamos imaginar aquela situação que você está em casa, na sua casa, você quer dormir, é um sábado à noite, um dia de sexta, não me interessa, já são 11 horas, meia-noite, e aí o sujeito do seu lado, seu vizinho, resolve, tá lá fazendo uma festa e coloca o som
da música que ele está tocando lá num volume ensurdecedor. Reparem bem a situação. É que um está querendo simplesmente dormir, esse é o desejo que ele tem, é o apetite que ele quer concretizar. O outro quer festejar. É esse o desejo que tem, é esse o apetite que deseja realizar. Então, repare bem, não há aí nenhuma preocupação de um em relação ao outro, apenas que os dois querem chegar ao seu objetivo. E, obviamente, não vai dar certo. Obviamente, a situação terminará de uma maneira, salvo se exista bom senso do outro abaixar o som, ou que o outro desista de dormir, vai acabar no conflito. Tá? Podemos, isso num exemplo, agora podemos pensar em outras espécies de conflito. Por exemplo, um concurso público. Você tem um número X de vagas e um número muito maior de candidatos. Então aquilo é um conflito, aquilo é uma disputa, não precisa necessariamente que alguém vai matar alguém, mas em termos práticos, a conquista de um significará a perda do outro. Né? Quer dizer, o tempo todo se coloca isso, tá? E por que se coloca isso? Porque aí vamos a uma derradeira condição humana, tá? Que não necessariamente é dita nessas palavras, vai ser dito mais à frente, mas a gente já pode adiantar aqui, né, nessa primeira parte que fala o homem em si, né, no livro Leviatã do Thomas Hobbes, que é pensarmos o seguinte: por que é que sempre vai ter conflito? Por que a busca, esse desejo, essa tentativa de concretização do seu apetite gerará inevitavelmente um conflito? Porque nós vivemos sempre num mundo de escassez. Ou seja, em tese, não há suficiente para todos. Tá? Pelo menos não naquele espaço que as pessoas vivem, naquele lugar que as pessoas convivem. Tá? Vivem juntas. Né? Então, essa escassez que é inescapável, tá? Essa escassez que é irresistível na medida em que ela não há como solucionar. Quer dizer, não há para todo mundo, não há espaço para todo mundo, não há tempo para todas as pessoas. Né? Essa escassez cria a condição sine qua non, a condição que não há aí como remediar desse conflito. Então eu tenho de um lado esse apetite humano que não se resolve, esse desejo que não se resolve, né? E do outro lado uma escassez que não se resolve. Eu tenho um desejo que, quando é concretizado, um novo desejo aparece. E para cada novo desejo que aparece, tá, que vem à baila na condição humana, na vida humana, esse mesmo desejo esbarra numa escassez de recursos. Então, efetivamente, não há como resolver esse problema. Não há como dar conta dessa situação em que o tempo todo os seres humanos esbarrarão nesse enfrentamento. Tá? A gente encerra aqui nossa primeira parte, tá? Tratando do livro Leviatã, e numa próxima videoaula a gente continua com esse livro. Muito obrigado, gente.